Autores como Rencart Koselleck e Michael de Certeau exploram a historicidade como uma característica fundamental da vida humana. Koselleck, por exemplo, destaca a ideia de camadas do tempo, sugerindo que diferentes ritmos e temporalidades coexistem e influenciam nossa experiência histórica. A historicidade, portanto, envolve não apenas o passado, mas também as maneiras como o presente e o futuro são concebidos e projetados. Todos esses elementos, história, historiografia, teoria da história, filosofia da história e historicidade, estão profundamente interligados. A história, enquanto conhecimento, é moldada pelas práticas historiográficas e pelas teorias que sustentam sua produção. A filosofia da história fornece um pano de fundo especulativo que influencia as interpretações sobre o sentido da história. E, por fim, a historicidade nos lembra que toda análise do passado está condicionada por uma perspectiva temporal e cultural específica, tornando o conhecimento histórico uma construção sempre em diálogo com o tempo presente. A inter-relação destes elementos é o que torna a história uma disciplina dinâmica e aberta a novas interpretações e debates, continuamente renovada pelo questionamento crítico dos seus fundamentos teóricos e metodológicos. A ascensão da ciência como método privilegiado de produzir a verdade sobre o mundo está intimamente ligada ao declínio progressivo de outras formas de conhecimento, como a religião, a autoridade, a tradição e o pensamento mágico. Esse processo ocorreu ao longo de diversos períodos históricos, especialmente durante o Renascimento, a Revolução Científica e o Iluminismo. A transição para o entendimento racional e empírico da realidade culminou no século XIX com o positivismo, que é esta corrente de pensamento que buscou consolidar a ciência como caminho legítimo e objetivo para a compreensão do mundo. O seu principal representante, Auguste Comte, 1798-1857, foi fundamental para esta sistematização, propondo uma visão da história e do conhecimento que influenciou profundamente a ciência moderna. Durante o Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, houve um retorno aos ideais clássicos da antiguidade greco-romana, particularmente a valorização da razão e da observação da natureza. Intelectuais como Leonardo da Vinci e Galileu Galilei desafiaram a visão do mundo baseada na teologia cristã, que até então era a principal explicação para os fenômenos naturais. O pensamento mágico, que atribuía causas sobrenaturais aos eventos, começou a perder espaço para abordagens que valorizavam a investigação sistemática e empírica. O Renascimento preparou o terreno para a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, quando figuras como Copérnico, Kepler, Newton e Descartes transformaram o modo como a humanidade compreendia o universo. A Revolução Científica introduziu o método científico baseado no racionalismo, defendido por filósofos como Descartes, que priorizavam a lógica e a razão como caminhos para o conhecimento, e no empirismo, defendido por Francis Bacon e John Locke, que acreditavam que o conhecimento deriva da experiência sensorial e da observação sistemática. Esse movimento levou à consolidação de uma visão mecanicista do mundo, na qual a natureza poderia ser explicada por meio de leis universais e previsíveis. Esse progresso científico, no entanto, não se limitou ao campo da ciência natural. Ele também questionou a ordem social e política, culminando no Iluminismo, séculos XVII e XVIII. Um movimento que promoveu o uso da razão para reformar a sociedade, a política e a economia. Os pensadores iluministas acreditavam no progresso contínuo da humanidade e na capacidade da razão de superar as superstições e as tradições autoritárias.
É no contexto dessas transformações que emerge o positivismo, uma corrente de pensamento que buscou consolidar a ciência como o único meio de conhecimento verdadeiro. Fundado por Comte no início do século XIX, o positivismo propôs que todo o conhecimento humano passa por 3 estágios distintos. O primeiro, o teológico; o segundo, o metafísico; e o terceiro, o positivo. No primeiro, o ser humano explica o mundo por meio de entidades sobrenaturais. No segundo, por conceitos abstratos e filosóficos. E, finalmente, no estágio positivo, o mundo é compreendido por meio de leis científicas baseadas na observação e experimentação. O positivismo rejeita, assim, as explicações religiosas e filosóficas, propondo que apenas a ciência empírica pode fornecer respostas verdadeiras e universais sobre a realidade. Essas respostas deveriam ser nomotéticas, ou, em termos mais didáticos, leis deterministas e constantes que explicam o funcionamento do mundo. A lei, no sentido positivista, é a lei da física, em um formato sempre que A segue B. Na história, isso implica em abordagens que acreditam poder estabelecer leis gerais, das quais derivariam todas as sequências de acontecimentos na história. Por exemplo, em um clima tropical, causa A, se desenvolve sociedades tribais, consequência B. Assim, Comte também introduziu a ideia de que a história deveria ser estudada de acordo com as mesmas leis da ciência natural. Para ele, a história seguia um desenvolvimento linear e progressivo, em que a humanidade evoluiu de um estado de superstição e ignorância para um estágio de conhecimento racional e científico. Esse modelo progressivo de história foi chamado por Comte de Lei dos 3 Estados, em que a sociedade, assim como o conhecimento, evoluiu de um estado teológico, passa por uma fase metafísica e culmina no estado positivo. Essa visão influenciou profundamente o pensamento social e político, oferecendo uma justificativa para o progresso científico e a modernização das instituições. As principais características do positivismo incluem a valorização da observação empírica, a crença na objetividade científica, o foco na quantificação dos fenômenos, a busca por leis gerais determinísticas, a rejeição de especulações metafísicas e religiosas, enfim, a ideia de que a ciência aplicada à sociedade poderia resolver os problemas humanos e promover o progresso. Para Comte, a ciência não apenas explicava o mundo natural, mas também deveria ser aplicada à sociedade, dando origem à física social, que mais tarde se tornaria conhecida como sociologia.